Vamos terminar aqui com o assunto. O celular, eu acho que deu algum problema aqui e ele me disse que não podia mais conectar com a câmera, né? Eu brinco que eu falo assim, nossa, bem engraçado, né? Bem no tema mais intrigante, o mais forte da palavra, até o celular da pane, né? Mas Deus é bom e a gente vai terminar aqui então a aula sobre Jesus, falando sobre esses dois temas aqui que eu falei que eu ia retificar. Então, leia lá Mateus 24 e 25, você já vai ter um ensino grande de Jesus sobre isso, sobre essa questão escatológica do fim dos tempos, mas num outro momento vão ter outros vídeos realmente falando especificamente sobre isso, eu me ensinando exatamente sobre esse assunto, ok? Sobre o céu e o inferno. Quem crê em Jesus, quando morrer, irá morar no céu, com Deus para sempre. Lá não haverá mais tristeza, mas os ímpios irão para o inferno, longe da presença de Deus, onde só há sofrimento. Mateus 25, 46. Esse versículo de Mateus 25, 46, ele diz exatamente assim, ó, é o final do 25. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Por que eu falei que esse termo que eu usei aqui na apostila está errado? A primeira coisa que você pode não compreender nesse momento, mas é que é uma verdade espiritual e que está na palavra e que só dando um estudo sobre escatologia que você vai entender melhor. Não adianta eu querer explicar aqui agora que é impossível. Mas nós não vamos morar no céu quando nós morrermos e quando Jesus vier na segunda vinda, ok? A terra será restaurada, haverá novos céus e nova terra, e é nesta terra restaurada que os cristãos, que aqueles que foram salvos e que perseveraram na sua fé vão morar. Então, haverá um novo céu e uma nova terra. Então, é nessa terra restaurada que os salvos irão viver eternamente com Deus. A presença de Deus vai ser perceptível, vai ser real no nosso meio, porque o pecado não existirá mais, o diabo não existirá mais, ok? Por isso que não vai haver choro, não vai haver morte, não vai haver mais tristeza. O que Deus vai fazer é resgatar o princípio de todas as coisas. Então, o mesmo plano que existia antes de Adão e Eva comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e que eles viveriam eternamente ao lado de Deus e que a humanidade nunca morreria. Esse é o plano que vai voltar a acontecer na segunda vinda de Jesus, ok? Então nós não vamos virar anjinho, nós não vamos morar lá no céu, porque esse não foi o propósito de Deus na criação do homem. Eu brinco quando eu falo um pouco desse assunto, que se Deus quisesse conviver com o homem no céu, ele teria criado o homem lá no céu e não aqui na terra. Então, percebe que não existe coerência nisso? Deus criou anjos para estarem ao lado dele no céu e criou o homem aqui na terra para estar com ele também na terra. Então, no princípio, antes do pecado, o homem tinha comunhão com Deus aqui na terra. Adão tinha bate-papo com Deus no Éden, ok? Então, esse é o princípio, esse vai ser o fim, ok? Então, esse é o primeiro errinho que tem aí. E os ímpios vão para o inferno mesmo. Então, o castigo eterno é o inferno. O inferno é um lugar onde a ausência de presença de Deus é intensa. O inferno é um lugar onde não vai se morrer mais, porque essas pessoas também vão estar com os corpos transformados. E a palavra de Deus ela é muito clara, dizendo que esse lugar é um lugar de tormento eterno. Então, assim como nós viveremos uma vida eterna com Deus sem nenhum tipo de problema mais por causa do pecado, essas pessoas não terão mais a oportunidade de se arrepender daquilo que cometeram, daquilo que fizeram a vida toda. Elas vão estar vivas, com os corpos transformados, porém no lugar de tormento eterno. Então, esse vai ser o juízo final para aqueles que não receberem, né, que não decidirem obedecer a Deus, e eles irão juntamente com o diabo e seus anjos. Lembrando aqui, queridos, que a palavra de Deus é muito clara em dizer que esse lugar foi feito exclusivamente para o diabo e seus anjos, ok? Para os seus demônios.
Então, esse lugar ele não foi feito para o homem. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, e ele deseja que todo homem seja salvo. A decisão de salvação ou não é minha e sua, ok? O livre-arbítrio ele está justamente aí. Você quer Deus ou você não quer Deus? Você quer a justiça de Deus ou você quer continuar no pecado? Você quer obedecer a Deus ou você quer ser obediente ao diabo e ao pecado? Entende? Então, eu gosto muito do amor de Deus por causa disso, porque a decisão ele deixa nas nossas mãos de ser ou não obedientes a Ele e de então ter vida eterna ou não, ok? Então, esse é o primeiro tópico aqui que Jesus ensina sobre céu e inferno. Ele fala bastante ali e ele mostra detalhes de como será o fim, do que vai anteceder e tudo mais. Sobre o fim dos tempos. O fim virá, mas ninguém sabe quando. Então, esse fim virá, mas ninguém sabe quando. Quando eu escrevi, era por causa desse ensino que eu tinha. Na verdade, assim, quem não vai saber os sinais do fim são aqueles que não estão lendo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que os salvos, eles vão entender, eles vão perceber o tempo do fim. Por causa das profecias, por causa dos acontecimentos que a Bíblia relata que vão acontecer no tempo do fim. Então, quem não vai saber o dia vai ser aqueles que estão desobedecendo a Deus, aqueles que estão fora da palavra de Deus, ok? O que a Bíblia fala é que a gente não vai saber o dia e a hora, ok? O dia exato e a hora exata, essa somente Deus sabe. Mas o tempo do fim, os dias que vão anteceder o fim, os acontecimentos que vão anteceder o fim, eles vão ser muito claros para nós. E a gente vai saber, Jesus está às portas, ok? Então esse é o primeiro tópico aqui. Nessa altura, Jesus voltará, os mortos ressuscitarão e os santos irão com ele para o céu. Então, já falei para vocês, ok? Nós não iremos para o céu. Nós ficaremos aqui com ele, a terra será restaurada e tudo voltará ao início. Aí eu coloquei, né? A terra será destruída, haverá um grande julgamento e o diabo e os ímpios serão lançados no fogo eterno. Antes do fim, haverá sinais para avisar que está próximo. Marcos 13, 28 e 29 também fala sobre isso. A terra realmente será destruída, ok, queridos? Mas essa terra cheia de pecado é que vai ser destruída. Então Deus vai realmente restaurar todas as coisas como ele fez no Éden, ok? Assim como a terra era sem forma e vazia por causa da queda de Lúcifer, o pecado entrou novamente na terra e a terra foi destruída novamente por causa do pecado. Então tudo está fora do lugar, vamos dizer assim. Então Deus, na sua segunda vinda, ele vai restaurar todas as coisas. Essa terra aqui, deturpada, destruída pelo pecado, vai ser destruída realmente. E Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra, como fala em Apocalipse 21, ok? Então, aqui nós finalizamos esse entendimento sobre quem é Jesus. Espero que vocês tenham entendido cada tópico, espero que vocês estejam gostando dos estudos, espero que vocês estejam entendendo a palavra de Deus e desejando conhecer mais dela, porque esse é o meu intuito aqui no canal. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês, espero contar aí com a audiência de vocês nos vídeos. Obrigada, Deus abençoe.